a este parlamento. Senhor presidente, nós tivemos na semana passada uma sessão itinerante, a qual quero parabenizar Vossa Excelência por ter o desprendimento de estar levando a Câmara Municipal mais próximo da sociedade. Mas tem alguns fatores que me chamam a atenção e as pessoas têm, como no vereador Lúcio Campelo, um vereador irreverente. E isso eu fico feliz, porque a sociedade, ela é engraçada. Mete o dedo na cara do político todo dia, chama ele de ladrão, diz que ele não trabalha, que ele é preguiçoso, que tudo que acontece no país, a culpa é do político, mas quando você faz uma sessão para decidir, discutir os problemas da sociedade, ela não comparece. O que está acontecendo com esse Brasil? A sociedade precisa começar a dividir responsabilidade com a gestão, com os vereadores, com os deputados estaduais, federais, senadores. Porque todo mundo é ladrão, mas na hora que fala, olha, vamos aqui, próximo de vocês, sentar, discutir os interesses de vocês, o que fazer para melhorar, ela não aparece. Ela se exime, ela fica omissa diante do debate dos problemas inerentes da sociedade. Mas eu quero parabenizar Vossa Excelência pela coragem, parabenizar todos nós, vereadores, a Câmara Municipal de uma forma como um todo, os funcionários, Departamento Legislativo, que se deslocam toda uma estrutura para uma determinada comunidade, e a comunidade não comparece. E ainda aparece aquele tipo de situação, né? Uma pessoa ligada a um vereador, pega o microfone e vai lá falar besteira, mas ele tomou o troco dele na educação, que ele ficou tão sem graça, mas achei bom isso. Mas eu quero dizer para Vossas Excelências que naquele dia nós demos uma volta ali na região norte. Visitamos, conversamos com as pessoas e ali nós diagnosticamos e estamos apresentando hoje esses 7 requerimentos que trata da construção de uma praça e inclusive com a academia do ar livre ali na 305 Norte. Também estamos solicitando a implantação de uma base comunitária da Polícia Militar na 307 Norte, solicitando também a duplicação da Avenida LO10, no trecho compreendido entre a Avenida NS3 até a Avenida NS15. A mesma duplicação na LO8, entre a NS1 até a Avenida NS15, na região norte. Também a Avenida NS5, uma interligação compreendendo a região norte ao Capim Dourado, uma demanda de extrema importância para aquela região, que nós ainda não tivemos a oportunidade de ver o Poder Executivo atender. A reforma da quadra poliesportiva, ali da 307 Norte, e a reforma da feira coberta, ali na 307 Norte, que a última reforma por qual ela passou foi na gestão anterior, e os feirantes e os usuários da feira estão ali buscando o apoio para que tenha essa reforma. E hoje, ao abrir o site, nós estamos vendo aqui o prefeito Carlos Amasta dizendo que precisa adequar gastos públicos. Eu fico feliz com isso, só que muito tardio. Isso aqui, essa decisão que ele está tomando hoje, eu falei para ele no primeiro dia de mandato. A primeira sessão ordinária do mandato do prefeito Carlos Amasta, aqui dessa tribuna eu alertei ele para com os gastos públicos, principalmente com os altos gastos com a estrutura administrativa. Administrar o poder público, presidente, nobres pares, não é administrar um shopping de sua propriedade, onde você cobra o aluguel do preço que você quer, onde você determina e dita as regras. Aqui o poder é público, aqui o poder é do povo. E essa economia que hoje nós poderíamos estar livre dela, se tivesse tomado atitudes corretas lá atrás no passado, nós não estaríamos enfrentando esse tipo de problema. Vendo o prefeito tomar decisão dura no momento de crise por que passa o país. Ora, vereador, é muito simples, é muito simplório ver o senhor cobrar isso nesse momento. Mas aí eu quero dizer para vocês o porquê. É que a receita do nosso município quase dobrou.
Isso significa que a cidade foi mal gestada, que os recursos públicos foram mal gastos. E agora é preciso cortar na carne. Não é diferente do governo Dilma e não está sendo diferente do governo Marcelo Miranda. Os recursos públicos mal gastos. Em função exclusivamente do prefeito Carlos Amasta, de responsabilidade sim, mas Palmas traz de trás das outras gestões, de todas elas, uma série de problemas que precisam ser colocados dentro de um projeto de planejamento para não comprometer a vida e o futuro da nossa cidade. Ver o prefeito falar em reduzir gastos com funcionalismo. Ver a secretaria demitindo 400 funcionários de uma vez. Deixar de pagar R$80 mil de hora extra de quem trabalhou. E agora mais esse arroxo. Um outro detalhe, está no Diário Oficial uma determinação do secretário Cláudio Schuller, determinando que o PEDAF e o REDAF, que são os fiscais de obra, e os auditores fiscais, façam uma receita, façam uma receita de mais de 11 milhões no mês de setembro. Essa é a gestão que se diz comprometida com a nossa cidade. Até vi uma charge num desses sites, o prefeito dizendo que precisa fazer uma obra, mas está com a mão no bolso do contribuinte. Isso é vergonhoso. A nossa cidade é pobre, de gente que quer trabalhar, que quer produzir, mas que nós não aguentamos essa carga tributária. É preciso repensar o futuro da nossa cidade, é preciso fazer um planejamento estratégico, e eu tenho a certeza de que o próximo ano vai ser mais difícil que 2015. A receita, a tendência dela é reduzir. Já estamos sofrendo impacto pela queda do FPM. E não temos mais aonde arrochar, vereador Joaquim Rocha, vereador Milton, vereador Júnior Gel. O município não tem mais como arrochar a sociedade com carga tributária. É uma decisão dura, difícil do prefeito, mas tomada tardiamente. E quem paga o preço é a nossa sociedade. Eu estou andando pelo meu município, estou visitando os CMEs, as unidades de saúde, as escolas, e a gente só vê falar nas dificuldades de que os recursos não estão chegando. Ontem mesmo eu estive na escola Caroline Campelo e vi 1.200 alunos recebendo suco, tangue e 3, 4 bolachinhas de água e sal. Ou os recursos não estão chegando naquela escola, ou ela está sendo má gestada. E eu fui diretamente falar com o diretor. Aí ele me disse, olha, eu recebo recurso para merenda escolar para 900 alunos, eu tenho 1.200. E, então, não colocasse, não aumentasse mais 300 vagas para dar uma qualidade de ensino com dificuldade. E aí isso me chama a atenção, por quê? Porque a nossa função é de demonstrar, no mínimo, a preocupação em resolver os problemas inerentes, os básicos. Não vamos cobrar aqui do prefeito Carlos Amasta grandes coisas, não, mas hoje, infelizmente, está faltando o básico. E a gente quer ser solidário com ele, num processo de sentar, de discutir e de buscar alternativas salutar para solucionar o problema do nosso povo. É extremamente tardia a decisão do corte dos gastos públicos do nosso município. Eu espero que esteja a tempo de reconstruir para o próximo ano, com fé em Deus, o último ano de mandato do colombiano, que ele não consiga essa reeleição, porque senão ele vai comprometer o futuro dessa cidade por mais 20 anos. Com fé em Deus, o ano que vem o povo tira esse cara daí e coloca lá uma pessoa, seja quem for, mas que tenha compromisso com a nossa cidade, que queira enxugar a máquina pública, que queira cortar os gastos públicos e que corte na carne, mas a benefício da sociedade, não a benefício próprio. Mas eu quero dizer para o senhor, para finalizar, eu sei o que eu estou falando. O meu compromisso é com a nossa cidade, é com a nossa Palmas. O compromisso dessa Câmara Municipal é com Palmas, é com a nossa cidade. E a gente percebe que a gestão
não demonstrou isso ao longo desses quase 3 anos de administração. Eu espero que essa decisão dura ajude a minimizar os problemas da nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Ouvindo atentamente aqui o vereador Lúcio, e eu acho que a gente precisa fazer uma reflexão em tudo que ele abordou nesta manhã. E até acho que precisamos fazer uma reflexão mais profunda, avaliando que a origem dessa dificuldade em que o país se atravessa nesse momento, ela não foi em função de Palmas. Foi tardio o município de Palmas agir nesse momento, cortando na carne? De maneira alguma. Até há 30 dias, 40 dias atrás, o Brasil não tinha noção do tamanho do buraco e do rombo que esse país tem que, nesse momento, tampar. Na campanha, quando falava das pedaladas, conhecida popularmente nesse momento, quando se falava que a Caixa Econômica e o Banco do Brasil estava pagando os programas sociais e o governo federal não tinha o dinheiro para pagar, dizia que era mentira. Naquele momento dizia que era mentira porque havia uma intenção de enganar a sociedade brasileira para ganhar a eleição. Ver o governo federal nesse momento já prevê o orçamento de 2016 com déficit e dizendo o governo federal que é na ordem de 30 bilhões, mentira. Porque a ideia da CPMF de voltar à CPMF, de criar imposto diferente de Palmas, Palmas não está criando imposto. Palmas está fazendo os ajustes necessários para atravessar essa crise, e não foi Palmas que fez essa crise ocorrer. Ela não é pivô dessa crise, muito pelo contrário. Esta cidade fez o dever de casa. Tanto é que fizemos o dever de casa, que se não fosse as receitas próprias, questionada aqui até mesmo por alguns vereadores de oposição, e que naquele momento não quiseram fazer o enfrentamento, se não fosse isso, o caos estava instalado em nossa cidade. Não teria dinheiro para pagar a folha de pagamento. Agora, no Rio Grande do Sul, nobre vereador Lúcio, já consecutivamente o governo do Rio Grande do Sul está parcelando a folha de pagamento. Lá está se pagando a folha de pagamento em 3 vezes, porque não tem dinheiro. E olha, Rio Grande do Sul é tido como um estado desenvolvido. O que está se fazendo aqui é para não chegar em dezembro, porque eu acho que corta o coração de qualquer um de nós ver um trabalhador perder o seu contrato, um pai de família, um cidadão que ganha o salário e vive para comer, mas cortaria mais o coração chegar em dezembro e não ter o dinheiro que ele trabalhou para pagar. E aí, vamos fazer o quê? São 37 milhões de perca do FPM e do ICMS nesse momento. As receitas próprias melhorou, e se não fosse ela, nós não teríamos uma situação hoje de tentar cortar para fazer o encaixe, o enquadramento para chegar a dezembro e pelo menos ter o dinheiro de pagar nossos servidores. O que o prefeito está fazendo não é tardio, não, está fazendo é na hora certa. Agora, no primeiro semestre, quem é que imaginava que no ano que vem nós já teríamos um orçamento que não dá para pagar as despesas contraídas pelo governo federal? Quem imaginava isso? O governo, a presidente Dilma, vereador Lúcio, veio admitir para a sociedade brasileira agora que é raro porque a crise não imaginavam que a crise era tão profunda. Isso é mentira. Todo mundo sabe que nesse momento nós estamos pagando um preço porque lá atrás nos enganaram, mentiram para a sociedade brasileira. Agora, o que mais me deixa a imaginar é por que ainda o país não toma uma atitude em que um país que investe mais em programa social do que na educação e não quer mexer no negócio, mais gasta com o programa social do que com a educação. É brincadeira esse negócio. Então, vereador Lúcio, eu acho que nós estamos vivendo um momento, e ninguém está escondendo isso da sociedade, um momento difícil. Teremos dias difíceis daqui para frente. Agora, o que nós temos que fazer é dar as mãos
para fazer com que Palmas, diferente da maioria dos municípios desse país, possa passar essa dificuldade com menos consequências possíveis. Que eu acho que esse é o nosso desafio. O que fazer? É reduzir a estrutura administrativa, porque acho que é possível fazer isso. Em outros tempos, se não fosse necessário, porque temos recursos para bancar, beleza. Mas nesse momento tem que reduzir a estrutura administrativa. Foi isso que esta casa disse ao prefeito na primeira reunião em que foi se discutir os cortes. Não foi isso, presidente? O que a gente falou para ele? Olha, precisa fazer junção de algumas secretarias que são afins, precisa reduzir esse quadro executivo, precisa mexer nessa estrutura administrativa para ajudar, para que nós possamos fechar as contas. O que não pode é comprometer aquilo que é prioritário, a prioridade da prioridade, mas tem que se fazer. E aí acho que o prefeito está fazendo no momento certo, para a gente poder vencer esse segundo semestre com uma condição um pouco melhor, porque na forma que está aí, meu irmão, eu acho que é milhares de municípios nesse nosso país que não vão dar conta de pagar o essencial, que é a folha de pagamento. Eu acho que é milhares. Eu acho que no Tocantins, dos 139, possivelmente poucos vão conseguir honrar seus compromissos, porque a dependência do FPM nesses municípios do interior é muito maior do que a nossa aqui de Palmas. Agora, só não é maior, vereador Lúcio, porque aqui fez o deverzinho de casa. Agora, esse jogo de palanque eleitoral, quem é quem fez mais, olha, deixa isso para o ano que vem. O processo político eleitoral, os palanques vão se formar no ano que vem, cada um com seus argumentos. Agora, qualquer prefeito, independente de ser um colombiano, qualquer prefeito que tivesse nesse momento com a caneta, teria que tomar decisões duras. E eu me lembro que na gestão passada, no qual eu era líder do governo, do então prefeito Raul, houve um momento de crise que nós passamos naquele momento. E foi um corte de 30%, geral, em toda a estrutura. Mas tinha que fazer para fechar as contas, para não deixar o servidor sem o seu pagamento. Isso é normal. Quem tem que administrar é o prefeito. E ele tem que tomar as decisões certas na hora certa. E a hora é essa. Porque ninguém sabia. E eu queria dizer para vocês, o país não sabia o tamanho do buraco. Imaginava, mas não sabia o tamanho do buraco. E o buraco não é do tamanho que estão falando. Porque se precisava mais de 30 bilhões, se precisar de 80 e poucos bilhões do CPMF para poder dar uma equacionada, e agora o déficit é só 30. Então, vereador Lúcio, nós estamos vivendo momentos difíceis. E eu acho que Vossa Excelência e todos os pares, nós precisamos ajudar Palmas para ela passar o mínimo possível dessa crise, que possa o mínimo possível alcançar a população palmense, porque não está fácil. O comércio está numa situação difícil, o dinheiro não está, o governo do Estado, nesse momento, está numa situação difícil. Agora eu já vou dar uma parte a Vossa Excelência. Então, eu acho que nós temos que dar as mãos. Agora, eu vou crucificar o governador Marcelo Miranda, pelo momento tão difícil. O povo deu a ele a responsabilidade de administrar o Estado. E ele tem que fazer os enfrentamentos. Ele tem que fazer o que é certo. Agora, o que eu não concordo é ver uma educação de Palmas falar que vai paralisar, estando com seus salários em dias. Falar que vai paralisar porque adentrou esta casa um projeto de lei que trata sobre progressão e ninguém nem discutiu o projeto, tanto é que está tendo retirado. O que eu não entendo é isso. Qual é o motivo da paralisação? Se nós vamos sacrificar 37 mil crianças que estudam, que precisam da escola, por qual motivo? Salário em dias, um dos melhores salários desse país. Não, porque agora tem monitor. Qual é o problema? Tem monitor no país inteiro. Lá em Bonfinópolis, onde minha mãe mora, tem monitor. Em Goiás tem monitor. Qual é o problema? No Estado tem os ADIs. Não, porque o sindicato está querendo fazer politicagem. Porque o que o sindicato quer fazer é politicagem. Eu vi nas redes sociais o Elis Reich fazer o maior alvoroço por causa desse projeto 25. Alvoroço. Por quê? Porque não estão preocupados com o problema. Quer ser candidato? Se candidata ano que vem. Isso é normal. Agora, querer fazer politicagem num assunto sério, gente,
Nós estamos vivendo um momento difícil, é difícil mesmo, e precisa do apoio de todo mundo. Vossa Excelência está com a parte. Nobre pai, eu até entendo a linha de raciocínio de Vossa Excelência. Agora, eu estou colocando como tardio em função do que nós vivemos aqui no início, que Vossa Excelência, naquele momento, estava afastado da Câmara por uma questão jurídica, que, graças a Deus, logo 1 ano e meio depois, Vossa Excelência conseguiu solucionar e hoje está aqui, contribuindo com a cidade de Palmas. Agora, naquele momento, onde a estrutura administrativa saiu de 25 milhões para 40 milhões, eu questionei justamente para quê? Para que a gestão tivesse a sensibilidade de que fizesse sobrar recurso para investir na nossa cidade. Hoje, nós não estamos tendo recurso para investir, temos que cortar na carne em função de atos lá atrás. A responsabilidade é do prefeito Carlos Amasta. A receita do município, sem o FPM, cresceu 85 milhões. É por isso que eu estou questionando. Acho que é tardio, porque não demonstrou a preocupação desde o início. Está tomando a decisão agora em função da crise. Porque se não tivesse havendo essa crise, não estaria cortando na carne. Então, a minha preocupação é essa. Está certo, está errado? Eu acho que o preço quem paga é a gestão. Agora, eu entendo que lá atrás nós trabalhamos, discutimos, debatemos essa questão da estrutura administrativa, que precisava ser reduzida para sobrar para outras áreas. Hoje, o município não bota R$1 da receita líquida na merenda escolar, fica esperando pelo governo federal e tendo que cortar na carne. Quer dizer, se eu não apontar o dedo, se eu não criticar, vão pensar que está tudo bem, que está tudo maravilhoso. Eu estou cumprindo uma função e entendo a de Vossa Excelência, mas eu preciso mostrar que o prefeito precisa ter uma responsabilidade maior, não só agora, mas que demonstrasse isso para o passado e que a gente possa, em 2016, evitar que esse tipo de problema ocorra. A gente, na realidade, está fazendo uma crítica para ajudar a construir uma situação de planejamento melhor para que a sociedade fique mais satisfeita, inclusive com nós, vereadores. Muito obrigado pela parte. Eu queria pedir o tempo da liderança, senhor presidente. Senhor presidente, nobres pares, eu não posso concordar com Vossa Excelência, vereador Lúcio, porque quem votou o orçamento dessa casa para a educação foi esta casa. Não se alterou R$1 do que esta casa colocou no orçamento da educação. E lá está prevista a merenda. Se tem um problema pontual na escola Caroline Campelo, como disse Vossa Excelência, nós temos que ir lá, aí sim é o nosso papel, fiscalizar e saber o que está ocorrendo. Mas os recursos para a merenda escolar foram alocados no orçamento. Vossa Excelência me concede uma parte? Vossa Excelência está com a parte. Eu conheço a escola, não é de ouvir falar, não, conheço de dentro. A contagem para a merenda escolar é feita no mês de agosto pelo governo federal. O que acontece é que você conta os alunos para merenda no mês de agosto e não pode proibir novas matrículas no mês de janeiro. Qualquer escola da rede pública, estadual ou municipal tem déficit na merenda. Qualquer escola, volto a dizer, desafio qualquer um, da rede municipal ou estadual tem déficit, porque a contagem é feita no mês de agosto. Então, assim, eu fico temerário tentar manipular os números. Existe o déficit, não é por incompetência do município, é porque o ente, o governo federal, já manda com déficit. Agora, com relação à receita do município, a arrecadação, a receita própria aumentou e aumentou significativamente, mas 75% do que compõe a receita do município vem do FPM. Você podia quintuplicar a receita própria, que ainda assim deveria fazer cortes, porque o FPM caiu vertiginosamente. Eu fico preocupado com o discurso para não manipular os números, para não parecer que a gente vive uma situação quase que irreversível, porque não é irreversível. Nós temos um problema de ordem nacional, uma crise violentíssima que afeta diretamente os municípios. Fico agradecido pela parte de Vossa Excelência. Então, o caso da merenda é um caso pontual. Agora, sabe qual é o desafio, vereador Lúcio? É fazer o enfrentamento que a gente tem que fazer, a discussão,
Porque 82% desse momento do orçamento da educação está gasto com folha de pagamento. Aí, sobra o quê? O que o Danilo está fazendo de investimento, e não foi tirado R$1 do investimento. Tanto é que não está sendo tirado, como nós estamos mantendo as estruturas. Agora, que tem dificuldade, tem. O que não entendo eu é qual o motivo de sinalização para a greve. Sabe o que eu acho que nós tínhamos que fazer? Pegar os valores de salário pago por cada servidor da educação para mostrar para a sociedade do Tocantins, do Brasil, de Palmas, para os 37 mil pais de aluno que provavelmente pode ser prejudicado se isso ocorrer. Sabe por quê? Dentro da minha casa tem uma professora concursada desde 2005, ela ganha quase 9 mil. Dentro da minha casa. Ué, eu tenho certeza que a hora que mostrar os salários de Palmas, pago em dias, porque aqui não atrasa um dia de pagamento. Eu tenho certeza que isso vai dar água na boca por todos os professores desse país, porque Palmas não paga o pior salário. Palmas não paga o pior salário. Eu acho que nós temos que chamar a atenção para a consciência dos profissionais da educação em relação ao município de Palmas e aos 37 mil alunos que precisa do apoio de todos. Esses dias para trás elegeram os vereadores que votaram o projeto das salas integradas como os inimigos da educação. Vossa Excelência não é inimigo da educação, eu sou. E Vossa Excelência aprovou o PCCS igual eu. Eu fui relator. Eu fui um dos que briguei para que a educação tivesse o 14º. Eu sou dos que brigo para que a educação tenha o orçamento garantido para não faltar o recurso. Eu sou o que fui atrás, junto com Vossa Excelência, do senador João Ribeiro, para ter mais escola de tempo integral, para ter mais creche, e virei o inimigo da educação, porque eu não concordo que a educação de Palmas, liderada por uma meia dúzia de pessoas que não têm responsabilidade, estão aí botando fogo, hasteando fogo, queimando ponte, porque estão enganando a educação. Fizeram maior bagunça, o maior barulho por causa desse projeto 025, que nunca foi lido aqui numa comissão. E fizeram barulho, como se nós estivéssemos armando contra a educação, dizendo que nós estamos votando projeto a toque de caixa. Nós votamos os salas integradas, senhor presidente, para concluir, porque o segundo semestre começava dia 1º de agosto. E se não tivesse a lei, não tinha como contratar. E se não contratasse, ia faltar os monitores nas escolas ou nos CMEs para trabalhar. Foi por isso que nós votamos o projeto no mês de julho, porque era necessário. Agora, inimigo da educação, não. E quem vai colocar os 30% que precisa no orçamento desse ano é esta casa a pedido do Executivo. E esse é um compromisso que o Executivo tem, de deixar a educação de Palmas com um orçamento de 30%. Muito obrigado. Sobre uma possibilidade indicativa de greve, que não há necessidade, que não faz sentido. Na realidade, penso eu que sabe se faz ou não sentido quem está sentindo na pele os problemas da educação. Quem está sobrecarregado com a existência de monitores ou ausência destes, com a ausência de professores, com a ausência de merendeiras, com a ausência de auxiliar de serviço geral. Quem está vivenciando o dia a dia dentro de um CMEI sabe muito bem os motivos que podem levar a uma possível greve. Conversei já com diversos representantes de centros educacionais e alguns tiveram a boa vontade de me falar que o problema que foi evidenciado aqui pelo vereador Lúcio Campelo, em relação à escola Caroline Campelo, sobre a questão da merenda escolar, eu não vi o caso da Caroline Campelo, mas em outras escolas me informaram que o repasse não está sendo feito. O problema é o repasse não está sendo feito. Assim me informaram. E no ano anterior, quando eu vim questionar, trouxeram 1000 planilhas. Quando fomos averiguar a fundo, o repasse não estava sendo feito. Por isso mesmo, o Ministério Público Federal encaminhou a documentação para Brasília e de Brasília vieram aqui averiguar a situação. E comprovadamente não estava sendo feito. É aí que está o questionamento da ausência ou da insuficiência
de alimentos adequadamente dentro de algumas unidades de ensino. Qual é o motivo? A gestão possivelmente sabe, eu ainda desconheço, mas pretendo descobri-lo. Não estou afirmando que o mesmo está ocorrendo em todas as unidades de ensino, porque não verifiquei todas as unidades, mas eu sei que em algumas unidades de ensino esse repasse está atrasado. Em relação à questão orçamentária do município, nós sabemos, sim, que existe uma recessão no país, nós sabemos que existe também problemas financeiros no Estado, e nós sabemos também que o mesmo se encontra no município. Eu não posso falar que o problema do município é por causa do governo do Estado ou é por causa do Brasil. Eu não posso afirmar que o problema do Brasil é por causa de uma crise lá fora. Cada um tem a sua fatia de responsabilidade em função da situação socioeconômica ou da ausência de orçamento em que se encontra. Quando eu me refiro a isso, é exatamente em função de gasto que pode ter ocorrido de forma equivocada. Como nós, cada um de nós, também promove gastos de forma equivocada no orçamento familiar. Isso é natural. Eu não vou dizer que o problema financeiro que eu passo, ou que qualquer um de nós aqui em Palmas passamos, é exclusivamente por causa da crise lá fora, por causa da crise do município ou do Estado, mas por ausência de planejamento adequado. Em relação à questão agora do indicativo de greve, no sábado passado ocorreu uma Assembleia Geral dos professores na quadra coberta do Colégio Caique, onde se encontravam aproximadamente 1.000 professores e foram ali relatados uma série de problemas que resultaram naquele indicativo de greve. Progressões que não estão sendo pagas. No PCCR consta que deve haver a eleição de diretores, há quase 10 anos consta no PCCR e até hoje a mesma não ocorre. Então, quando se vem aqui afirmar que o problema de um indicativo de greve é exclusivamente por causa de salário, e o salário de Palmas é um dos melhores do Brasil, eu acredito que há um grande equívoco em relação a isso. Os problemas que podem resultar numa greve a nível de Estado, de governo federal ou a nível de município, é exatamente em função dos problemas que se encontram hoje e para evitar que o mesmo permaneça ao longo dos anos subsequentes. Nós estamos, sim, com o indicativo de greve, com o objetivo de sanar uma série de problemas que se encontram na educação municipal e que os nossos filhos, os nossos netos não passem pelos mesmos problemas que hoje muitos pais se encontram, junto à nossa educação. Lembro ainda que, para finalizar minha fala, presidente, a arrecadação do município de Palmas aumentou aproximadamente 60% no ano de 2014, referente ao ano de 2013. Houve aumento da arrecadação, mas o problema que passamos aqui sempre vai ser apontado como a origem dele, a crise lá fora. Obrigado.